Esse exemplo que você deu do Juliano Bertolucci, né, como você falou, um dos principais empresários de futebol hoje no mundo, ele traz um ponto aqui, até ia perguntar depois, mas a gente no último episódio aqui recebeu o Fábio Melo, que também é empresário, né, navega no mercado há muito tempo, e debatemos bastante o papel, né, do agente, do empresário no futebol moderno, e você como está no futebol há muito tempo, nesse contexto de evolução do futebol, como é que você enxerga a evolução do papel do agente, do empresário, né, e quão importante é esse papel hoje na indústria, porque o próprio Fábio falou aqui, né, o empresário por muitas vezes é posicionado como o vilão da história. E como que o mercado hoje, né, veio evoluindo na visão de como o agente, o empresário se comporta, como é que você enxerga o papel dele e quão fundamental é para a indústria hoje? Eu acho que não tem essa história de vilão ou mocinho, né. Tem um pessoal que brinca que futebol é o único faroeste que não tem mocinho, é futebol. Mas enfim, eu acho que tem uma relevância. Então vamos falar assim, o papel do agente é relevante no futebol. Ele é relevante para a evolução do futebol também. E é relevante para a mudança de normas, para a criação de leis, para a mudança de regulamentos. Então vamos olhar um pouco para o histórico, né, desse agente. Primeiro é uma relação extremamente legítima. Então você imagina que você é um jogador de futebol, você precisa de um aconselhamento. A origem do agente, ela se confunde um pouco com a relação cliente-advogado. Os primeiros agentes, não futebol, estou falando em esportivos em geral, não são advogados que aconselhavam seus clientes, tinham capacitação para isso, encontraram um nicho. Então, você é advogado, eu poderia ser advogado de jogadores e não de agentes, né? Eu poderia aconselhar o jogador como assinar o contrato, como não assinar, quanto eu ia cobrar, se eu ia cobrar comissão, se eu ia cobrar honorários. Evidentemente, o advogado vai cobrar honorários, o agente cobra comissão. Então, não estou falando da remuneração, mas da natureza do serviço. É um serviço de aconselhamento, né? Então, essa é a origem do papel do agente, do intermediário, representante, do procurador, do empresário, tem né, uma série de Vários nomenclaturas aí. mas a gente tem que entender primeiro a relevância, né, disso para o sistema. Então, primeiro ele é relevante porque tem um regulamento próprio dele. Então a FIFA cria lá normas, né, normas éticas, normas de conduta. A FIFA cria lá atrás um licenciamento, então o cara ele tem que se submeter a um exame para ele poder atuar como agente de jogadores. E paralelamente, quando a gente volta, né, para um período pré-regulamentos de intermediários da CBF, pré-regulamentos de transferência da CBF, a gente tinha um mundo já em um âmbito internacional regulamentado. Então, a FIFA tinha o órgão próprio dela de resolução de disputas, a FIFA tinha um regulamento de agentes, tinha um regulamento de transferências da CBF, não existia nada. O que existia era meio letra morta. Então, eu sou da época em que o agente de jogadores no Brasil bastava registrar uma empresa na justiça comercial. E ele era agente do fulano, suplano, beltrano. Ah, ele tem FIFA. Ótimo. Ah, mas ele não tem FIFA. Diferença nenhuma também para fins de negócios aqui de dimensão nacional. O cara vai levar o jogador para o Inter, para São Paulo, vai receber comissão. O clube não vai verificar se ele tem o licenciado, se ele é licenciado pela FIFA ou não. Vai ver lá o objeto social da empresa dele. O jogador fala que é você, é você. A FIFA começa a entender que isso está escapando, começa o quê? Exigir que as associações nacionais também regulamentem isso posteriormente. A FIFA começa a atrair para si um ônus muito grande de regular, né, a atividade dos agentes, porque tinha muito litígio na FIFA também. Começa né, os órgãos lá de resolução de litígios ficam superlotados. Fala, putz, isso aqui não é comigo, deixa eu delegar para as associações. Mas dela fala, ó, vocês têm que fazer. E aí o que as associações fazem? Criam os regulamentos de intermediários. Aí sim, tem que cadastrar. Você começa a organizar a coisa. Então, o fato de existir o agente já demanda essa regulação própria. Toda a questão do fim dos direitos econômicos, interferência de terceiro, está tudo relacionado a outros agentes. Então, a FIFA começa a entender que os agentes estão tendo um papel muito relevante. O futebol estão tendo uma importância muito grande, estão definindo muita coisa. Eles acabam definindo para onde o jogador vai, para onde não vai. Os agentes começaram a ser donos de jogadores, que é um conflito de interesse patente, então o cara ser dono de jogador e ser agente de jogador. Por quê? Porque a nossa economia já era, como ainda é, uma economia complicada, e o direito econômico virou moeda de troca. Então você levava o jogador para o São Paulo, para o Palmeiras, para o Inter, para o Flamengo, para o Fluminense. O Fluminense falava, putz, eu não posso pagar comissão, mas eu te dou um percentual desse jogador. E a gente falava, beleza, me dá o percentual do jogador.
Imagina, a gente é dono de jogador e agente de jogador. Conflito de interesse potencial enorme. Olha, do interesse de Na maior. prática, pode ser que não exista conflito numa negociação concreta, mas o potencial é grande. Estou vendendo você como dono ou estou te aconselhando, né? Melhor, às vezes, ou pior. Às vezes você tem um melhor cenário esportivo e financeiro para o jogador, mas um cenário de venda pior. Às vezes a venda é maior, só que ele vai jogar lá no Uzbequistão, entendeu? Então, assim, todos esses cuidados. A FIFA começa a notar isso, que os caras estão tendo um poder muito grande. Daí a FIFA bem, altera regulamento, proibição de interferência de terceiro. E daí isso se replica também nas relações entre clubes. Isso lá em 2015, né? Alteração Também, também. né, do TPO. O TPO. O TPO também. Fim do TPO é um pouco para tancar essa moeda, vamos dizer assim. Esse é o momento que a gente explica lá para a audiência o que é o TPO. Tá, vamos lá. Vamos voltar um pouco, né, no futebol. Fim da lei do passe, lei Pelé, né? Então o jogador ele é vinculado ao clube pelo prazo do seu contrato de trabalho. Era e ainda é, né, no comum, né? Então o que gira a economia do futebol é muito a questão da transferência dos jogadores e essa transferência ela tem um, um reflexo financeiro. Então, se você é um clube, eu sou outro clube, Pedro é um jogador, Pedro está vinculado a você, você vai me vender o Pedro, eu vou te pagar um valor. Esse valor a gente adotou essa alcunha fictícia que hoje tem previsão na Lei Geral de Suporte, tem, né, então hoje tem uma definição legal dos direitos econômicos, mas antigamente essa definição era muito contrato para contrato, né? Era uma ficção ali legal que eu fui criar. Então o direito econômico era essa receita proveniente dessa transação entre clubes dos jogadores, né? E esses direitos econômicos invariavelmente eram vendidos a investidores, eram usados como moeda, né, nessa economia de futebol. E a FIFA falou, opa, a partir de agora, esse direito econômico só pode pertencer ao clube, ele não pode ser de mais ninguém. E até no começo a confusão, porque também no começo a confusão significava que nem o jogador poderia ter o próprio direito econômico. Depois isso foi esclarecido, o regulamento taxativamente excluiu o jogador dessa definição de terceiros, mas a FIFA extingue essa possibilidade. Extingue para quê? Para também tirar um poder que os agentes tinham. Porque esses direitos econômicos muitas vezes estavam concentrados nas mãos dos agentes, ou como titulares, ou como, né, mais um, um, um bem, uma propriedade que eles acabavam comercializando. Então eles viravam intermediários da venda de direitos econômicos. E o cara ter um direito econômico poderia interferir, né, numa autonomia do clube de vender um jogador e os contratos eram descarados. Então eu fiz muito contrato assim para investidor que realmente o cara era dono do jogador. Se eu mandar uma cartinha, você tem que assinar a decisão e transferir, né? E a FIFA controla isso. E isso, de certa forma, tem um pouco do dedo dos agentes, tem a preocupação da FIFA em relação aos agentes. Então, a extinção, né, da titularidade de direitos econômicos por terceiros tem a ver com daí. Mais recentemente, alteração, né, no regulamento de agentes, que é a FIFA, ela retoma, né, avoca para si novamente essa regulamentação da atividade, porque ela vê que a coisa também, na visão dela, estava um pouco desordenada. Ela fala, bom, vou criar novamente um regulamento de agentes e vou criar uma limitação de atuação, cuidado aí da questão do conflito de interesse, e vou criar um limitador de remuneração também para esses agentes. E aí eu acho que a FIFA erra um pouco na mão, porque ela entra numa questão estritamente comercial, de liberdade de contratação de serviço, etc e tal, não tem a ver com a disciplina do negócio, não está tutelando, né, Em relação. não está tutelando o sistema, né, ou vamos dizer assim, a lisura esportiva da coisa, né, das relações, ela está entrando em aspectos estritamente econômicos. Mas ela queria jogador, por quê? Porque é o agente, porque a FIFA quer diminuir um pouco o papel do agente. Então, o agente é relevante no futebol? Não preciso nem eu te responder. Tá? A resposta à tua pergunta. A FIFA entende que o agente é um cara relevante no futebol. Que pode ser relevante para o bem, pode ser para o mal. Vou te falar de coisas do bem. A gente tem, né, essa é a minha leitura, né, eu não vou falar números, porque eu também desconheço detalhes dos números. A gente tem investimento grande em base dos clubes, mas a gente tem uma deficiência muito grande na formação de jogadores. Né, no, eu digo assim, em você acomodar as famílias, você entender a realidade social de cada jogador. O clube está lá, a formação Formação completa. né? O jogador vai lá no clube, ele vai ter a formação esportiva dele, vai ter o atendimento dele,
clube vai respeitar a legislação, os clubes que têm certificado de formador estão cumprindo, pressupõe que estão cumprindo, né, as determinações legais, normativas, etc. e tal. Mas tem outro lado, que é realmente o aspecto social, família. O cara às vezes tem irmão que tem um problema de saúde, ou que não consegue ir para a escola, porque não consegue pagar isso, que não tem onde morar. E os agentes, por vezes, eles suplantam um pouco essa parte social da coisa, tá? Então tem um aspecto importante do agente na formação do talento. Eles também estão lapidando. E a gente vê na prática essas relações cada vez mais precoces, assim. Então a gente vê hoje agentes falando de jogadores de 12, 13 anos, 14 anos, né? Esses jogadores às vezes estão sendo vendidos, né, para uma futura transferência com 18 anos, mas as negociações estão sendo concluídas. Jogador com 16, 17 anos. Então essa questão da faixa etária, ela vai baixando, né? E a gente tem visto isso na prática. Então acho que o agente tem esse papel importante também. Só que o agente tem até hoje, sim, uma força muito grande no mercado do futebol. Isso é indiscutível. Então, na prática, por vezes, sim, o agente acaba sendo determinante em uma transferência, né, para onde o jogador vai, para onde não vai, tutelando muitas vezes o interesse do jogador. Como qualquer relação, tem relações que às vezes funcionam, tem relações que não funcionam, né? O que eu posso dizer, assim, eu acho que os regulamentos hoje, da forma como postos, eles impõem aos agentes uma conduta de transparência, que muitas vezes não acontece. Na prática, a gente tem um mercado muito competitivo e que envolve muito dinheiro. Então, você imagina que uma coisa assim, o norte do regulamento de agentes é você realmente não ter a relação financeira. Então, ou seja, o agente não pode pagar um valor para o jogador, assinar um contrato de representação com ele, e o jogador não pode receber esse valor. Isso é uma violação a um regulamento que pode implicar numa sanção disciplinar ao agente e ao jogador. Acontece na prática? Precisa ficou comigo? Então você imagina um mercado em que a essência, né, do papel do agente é a prestação de serviços, mas o prestador de serviços te oferece o dinheiro. Então imagina que eu vou chegar no Northfield e falar, pô, Monse, Felipe, Pedrão, Lucas, eu pago para vocês 50 mil por mês para eu ser advogado da, tipo, e você está invertendo toda uma lógica da relação de prestação de serviço. Você está, de certa forma, prejudicando um pouco dessa questão que é a confiança, que eu acho que tem que também ser norteadora das relações entre agentes e jogadores, né, como é uma relação de educado-cliente. Então, assim, a gente tem uma prática mais complexa, mais complicada. Isso acaba fazendo o quê? Com que o mercado do agenciamento, que tem uma taxa de retorno muito grande, sim. A gente estava falando aqui antes de vir ao ar. Os valores hoje cobrados pelos jogadores são cada vez maiores. Os contratos de trabalho, de imagem, né? O futebol ele aumenta as suas receitas, mas concentra ainda boa parte, né, do faturamento dos clubes vai para a folha de futebol, de jogadores. E todos esses contratos eles trazem consigo obrigações de pagamento de comissões a agentes também. Então você imagina o quanto você encarece a tua operação também com isso. Existiria futebol sem os agentes? Não existiria. Vai existir? Acho que não vai existir. Tem mecanismos hoje para isso? Tem. Tem uma série de encontros aí direto dos clubes, os executivos se conhecem. Vai acontecer uma transferência sem ter a participação de um agente? É muito difícil. Então, assim, tem que entender que o agente ele tem o seu papel no futebol. Só que assim como eu também falei antes da gente entrar no ar, eu acho que o agente também é um player do mercado que ele tem que ter consciência. Então, o agente tem que ter a sua contribuição também para o mercado do futebol ser melhor, para a economia do futebol ser melhor. Tá? E eu não estou falando de dividir, né, riqueza. Eu estou dizendo tem que ter cautela, tem que ter equilíbrio, tem que entender um pouco da realidade do futebol hoje, onde a gente está, onde a gente esteve, onde a gente quer chegar. O que a gente posso contribuir para isso? Eu não vou contribuir se eu ficar toda hora pedindo 50%, 40% de comissão de todas as negociações, porque daqui a pouco, no fim do dia, eu vou ficar sem o clube, que é quem vai acabar pagando essa comissão. Então a gente não pode matar esse futebol, a gente tem que fazer o futebol erguer, criar um caminho de, né, sustentabilidade, e o agente tem essa relevância assim e tem essa obrigação de entender o papel dele e também, de certa forma, buscar o equilíbrio desse mercado que é o futebol, contribuir para que o produto seja melhor, porque deve ser melhor para ele, para o jogador dele,
pro clube, pro torcedor, para todo mundo que está envolvido nessa cadeia aí. É assim que eu enxergo um pouco esse papel do agente. Eu, como disse, né, às vezes a cunha advogado dos agentes, a gente está muito do lado dos agentes mesmo. Então, muitas vezes eu tenho, inclusive, esse tipo de conversa. Porque isso aqui não dá para ser, gente. Se for assim, vai resolver. Se a gente fizer isso toda vez, vamos tentar assim, vamos buscar uma solução desse jeito, daquela forma. Sim, a gente busca também conscientizar um pouco essa turma toda.